Inclusive, gente, está gravando. Como assim uma tautologia? Eu poderia afirmar, e eu acho que o Clausewitz não está errado, acho que ele está certo, ou seja, política é guerra por outros meios, só que falar que política é guerra por outros meios faz toda a diferença, ou seja, os meios fazem toda a diferença, mas também a gente pode falar que a guerra é a política por outros meios. Exatamente quando a política, aí já é um pensamento que vai se aprofundando, quando a política deixa de conseguir equalizar o regramento do desejo. Ou seja, quando o meio escolhido política deixa de equalizar os objetos de desejo que estão sendo disputados. Ah, que delícia, Joel! Quando a política deixa de disputar, não! Ai! Quando a política deixa de disputa, deixa de conseguir equalizar essa disputa dos desejos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que eu já dei para vocês na aula mesmo, semana passada. Nós temos aqui agora 39 pessoas, 38 provavelmente online, e nós provavelmente teríamos outras 2.000 que queriam estar no lugar de vocês. A vaga na universidade era um objeto de desejo para vocês. Assim como era para as outras 2.000 pessoas que ficaram de fora. Só que existe um regramento para isso. O regramento para isso é o seguinte: vocês vão ter o objeto de desejo vaga na universidade se vocês tirarem determinada nota aqui nessa prova, que todo mundo pode ver, saber a matéria, estudar, etc, 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 para poder fazer. Agora, eu estou aqui tirando todos os problemas em relação a isso, mas é só para vocês entenderem que o meio prova é um meio, no caso Enem ou vestibular, é aceito como um meio legítimo de regrar a obtenção do objeto de desejo de vocês, que é a vaga na universidade. Poderia ser de outro jeito? Poderia. A gente poderia, por exemplo, fazer outro regramento de obtenção desse desejo. Poderia ver o histórico escolar de vocês no ensino médio. Aí as pessoas iam pirar, né? Iam ter que cuidar das notas desde o primeiro ano do colegial, etc. Poderia ser, sei lá, uma redação? Poderia ser só uma redação, assim, por que eu quero estar na universidade. Poderia ser, sei lá, uma corrida para ver quem chega primeiro na cadeira da vaga. Poderia ser uma corrida para ver quem poderia ser. Só que a questão é, se fosse uma corrida, o meio ia ser considerado mais ilegítimo do que uma prova. Exatamente por conta da finalidade. Poderia ser, uma batalha entre as pessoas. Poderia ser também. Trial by combat, né? Poderia ser. Mas isso também seria considerado um pouco mais legítimo. Em algum momento, por exemplo, ocupar a cadeira da universidade, de uma universidade, não tinha nada a ver com uma prova, não tinha nada a ver com políticas importantes sociais, não tinha nada a ver com isso. Ocupar uma cadeira na universidade só tinha a ver, por exemplo, se você era de uma aristocracia, por exemplo. Aristocracia mesmo, né? Ou se você era da igreja, por exemplo. Então, assim, e esses eram momentos em que a obtenção desse desejo também era considerado de alguma maneira legítimo, ou a correlação de forças da sociedade consideravam legítimas. Então, assim, a política está nesses lugares. E a política também falha nesses lugares. Ou seja, nós também falhamos em conseguir equalizar a obtenção de desejos. E ao falhar em conseguir equalizar isso, nós temos essa outra via que é sempre latente. Eu vou adiantar uma questão de matéria agora, mas que eu acho que é importante. O Hobbes, quando ele fala sobre o homem ser o nome do homem e o estado de guerra permanente, ele não fala sobre esses... Quem lê lá o Leviatã e consegue interpretar o Leviatã de uma maneira mais profunda, o estado de guerra de que o Hobbes está falando não é um estado de guerra efetiva, é um estado de latência. A guerra é uma latência no homem. Então, a guerra ela é sempre uma possibilidade. E é por isso que aí ele vai propor as coisas que ele propõe.
Exatamente porque a guerra é uma latência. A guerra não é porque a política foi digamos, uma estratégia que nós criamos para a gente viver com menos guerra, que a guerra deixa de ser uma alternativa. A guerra é uma latência dentro de nós, tanto dentro de nós individualmente, quanto dentro de nós coletivamente. Fala, já. Professor, você falando me faz pensar muito em dicotomia, né? Sempre dois polos. Para se ter paz tem que ter guerra na política, e o texto também trata muito disso, né? A questão do que é política, né? Ela vive do conflito, ela precisa desse conflito, ela só existe pelos opostos. Mas aí se fala oposto, sempre fala de duas coisas, ou é um ou é outro, ou é sim ou é não, ou é paz ou é guerra. E eu acho que a vida não é muito só isso. Eu acho que a vida é muito mais do que sim, não, preto, branco, azul, vermelho. E eu acho que a política também é mais do que isso. Talvez isso seja até um apontamento que eu faço no texto, né? Que o texto não dá essa. A terceira via, a quarta, a quinta, a sexta, ou a infinitos, porque eu acho que a política ela possibilita infinitos. De acordo, eu também acho que a política possibilita infinitos. Eu também acho que, aliás, é uma coisa que eu estava discutindo com um orientando outro dia. Existe uma questão que quando a gente fala de política, ela sempre entra, né? Ela sempre entra, que é a questão da decisão, né? A questão, Joelma, é que ao mesmo tempo que a política tem também essa latência de possibilidade, o que a decisão faz, de alguma maneira, é fechar várias possibilidades, né? Inclusive de fechar possibilidades que se tornam impensáveis. A política torna várias coisas pensáveis, mas torna várias coisas impensáveis também. Ou dificilmente pensáveis. Então, o debate, por exemplo, do Estado constitucional, por exemplo, né, ou do projeto constitucional, ou de uma Constituição, tem a ver com isso. Assim. Também tem a ver com isso. Então, quando a gente pensou lá a Constituição de 88, isso determinou, ou isso fechou uma série de outras possibilidades. Ou melhor dizendo, infinitos desenhos que poderiam ser a Constituição, mas que foi a Constituição de 88. E tornou várias coisas impensáveis a partir daí. É óbvio, ela sempre pode ser diferente, a gente sempre pode disputar de novo, sempre tem algumas possibilidades, mas ela torna algumas coisas impensáveis, ou seja, as decisões, elas vão fechando e abrindo possibilidades, são coisas ao mesmo tempo. Então você mencionou aí, por exemplo, essa dicotomia ou, né? Ou uma coisa ou outra. Em geral, o que nós vemos é uma coisa e outra, e outra, e outra, né? Interagindo entre si. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de política e de sociedade, essas coisas... tem um conceito no budismo que eu gosto muito, que o conceito que inclusive eu faço análise política também a partir desse conceito, o conceito se chama co-originação interdependente. O que é isso? As coisas têm uma origem simultânea e é interdependente porque elas se complementam. Então, por exemplo, eu, José de Magalhães, né? Eu aqui sou feito de vários elementos que não é José de Magalhães. Então, eu sou feito de elementos do ovo que eu acabei de comer ali, eu sou feito de elementos da água, eu sou feito de elementos da Yasmin, que a gente acabou de conversar, de vocês que me dão elementos aqui para eu poder falar. Então, eu sou feito de diversos elementos que não sou eu. Eu me origino interdependentemente ao mesmo tempo das outras coisas, entendeu? Eu estou me originando a todo momento de outras coisas que não sou eu. A política também tem a ver com isso. É por isso que ela faz essa espécie de sístole e diástole simultâneas, em negação, em absorção, o tempo todo das nossas vivências e experiências. E também é por isso que a gente falha no processo.
Então é por isso que a resposta sobre onde estava a política nas tragédias humanas, na verdade, isso é uma resposta para Deus, exatamente por isso. Porque existe um momento de falha fundamental. Aliás, não existe um momento de falha. As dinâmicas sociais, em algum momento, irão falhar. Inevitavelmente falharão. Como todas as outras dinâmicas anteriores falharam. A nossa também vai falhar. As dos outros também falharão. E às vezes falharão miseravelmente. Eu vou dar uma sugestão para vocês assistirem. Tem uma série da HBO que chama Chernobyl. Ela é uma série maravilhosa e que se trata do acidente da usina nuclear de Chernobyl. Só que o menos interessante da série é o acidente. O mais interessante é justamente como as pessoas da sociedade ucraniana lá reagem, como que os políticos da União Soviética reagem, é ver toda essa dinâmica e de como as coisas vão falhando, né? Sistematicamente falhando. Enfim. Obrigado pela reflexão. Ainda tem mais, tá? A gente vai aos pouquinhos também. Tem muitas outras coisas interessantes aqui. As pessoas perguntaram por que a gente deseja. Essa também é uma pergunta maravilhosa, né? Por que a gente deseja? Bom, gente, existe um momento argumentativo que o Wittgenstein já gosta de jogar na nossa cara, que é um momento em que a gente justifica pela justificação. Né? Porque a gente vai perguntando por quê. Aí chega o filho, né? Quando o filho é pequeno, a gente chega, porque é assim. Né? Então, existe um momento que é basicamente isso. Por que a gente deseja? Bom, aí a gente faz a tautologia retórica, porque a gente é desejante. Essa seria a resposta. Mas vamos tentar aprofundar um pouco mais nisso, porque isso é uma constatação. Nós somos seres desejantes. E a lógica do desejo é a lógica da falta. Né? E por que isso? A gente pode fazer o exercício de Aristóteles. Qual que é a causa material dessa falta? A causa material disso é justamente porque nós temos, e é formal também, nós temos uma organização cognitiva que faz com que a gente imagine coisas que não estão presentes. E essa capacidade de imaginar coisas que não estão presentes faz com que a gente deseje coisas que não estão presentes, não estão disponíveis. E aí a gente utiliza da nossa energia vital para que essas coisas que não estão presentes se tornem presentes. Isso é desde questões muito, muito pueris, como, por exemplo, eu desejo aquela pessoa como meu namorado, ou namorada, até coisas mais profundas, como eu desejo uma sociedade mais eficiente, ou mais em paz, ou mais solidária, por exemplo. Porque a gente parte de uma constatação, o objeto de desejo. Veja, essa é uma coisa importante aqui, né? Há um desalinhamento da mente com o mundo. O que significa dizer que há um desalinhamento da mente com o mundo? Nunca falta o objeto de desejo na mente. Mas pode e frequentemente falta o objeto de desejo no mundo. Então, quando no mundo não há a oferta do objeto de desejo, ou a oferta do objeto de desejo ela é muito, muito árida ou difícil de ser conquistada, eu crio. Essa é uma coisa, a gente cria objetos de desejo, e a gente faz os objetos de desejo, e a gente articula os nossos objetos de desejo. E uma das coisas, talvez, aí socialmente, que pode explicar um pouco tudo isso que está sendo discutido aqui, é que é o seguinte:
Eu, José, tenho objetos de desejo sobre como a sociedade deveria ser. A Eduarda aqui tem outros. A Nayara tem outros, a Letícia tem outros, o Matheus tem outros. O grande drama nosso, nesse sentido, aquilo que eu desejo para a sociedade é diferente do que o Matheus, do que a Eduarda, do que a Nayara, do que a Thaís, do que a Ana Clara. E aí, no nosso encontro sobre isso, no mundo social, no mundo político, por exemplo, a gente vai precisar lidar com essas diferenças e convergir um monte de coisa. E aí o produto dessa convergência, dessas disputas, desses objetos de desejo que estão ali, é um terceiro produto que não é nem igual ao que eu queria, o que o Matheus queria, o que a Letícia queria, Eduarda, Ana Clara. É um terceiro, quarto, quinto produto que frustra todo mundo. Então, eu fico frustrado porque esse produto não é o que eu queria, a Ana Clara fica frustrada, a Joelma fica frustrada, a Rafaela fica frustrada, e aí a gente entra dentro de uma incapacidade, que é a incapacidade de lidar com esse sentimento trágico. O que é um sentimento trágico? O sentimento trágico é quando a gente não consegue reconhecer que, por exemplo, há razões para que eu deseje que a sociedade seja de determinado jeito, assim como há razões para a Ana Clara também desejar isso, há razões para a Joelma desejar isso, há razões para a Thaís desejar isso. E aí, assim, o sentimento trágico como que eu lido com o fato de que os outros desejam essas coisas também, diferentes de mim? E aí eu não sei lidar com o sentimento trágico. Eu não sei lidar com o fato de que esses desejos são tão legítimos quanto os meus. E aí, como eu não sei lidar com isso, assim, a guerra fica mais latente. Eu estou frustrado com o produto social, eu estou frustrado porque eu não reconheço como legítimos outros desejos, e então, assim, tudo contribui nesse sentido para que a convergência política, ou o meio, se torne mais difícil. Vai ela. Isso dos desejos que você falou, a gente pode falar que é um cenário bem presente no Brasil hoje, por exemplo, de que um deseja uma coisa, outro deseja outra, e ninguém consegue entender os desejos um do outro. Com certeza, mas isso é um cenário que já... Assim, talvez o que a gente viva hoje no Brasil é o pico disso. Porque isso já é uma realidade, ou seja, a nossa incapacidade de lidar com esse sentimento trágico, ela já é uma realidade assim, de séculos, secular. A gente viveu picos disso e hoje, muito provavelmente, nós vivemos um outro pico disso. Né? Um outro estressamento do fato da gente não se compreender nas razões que a gente tem para poder desejar determinadas sociedades. Porque a questão nós podemos discordar. Um segundinho, tá, Joana? Eu já te passo a palavra. Nós podemos discordar. Muitos mundos desejados podem ser de fato absurdos. No entanto, se nós não conseguirmos compreender, a questão é não lidar com o sentimento trágico eu não consigo nem compreender. Aliás, eu não quero compreender o que o outro deseja sobre o mundo social. Eu não consigo nem compreender. Porque, de fato, a gente pode discordar, a gente pode falar que não, que é absurdo, que não pode acontecer de jeito nenhum, isso vai gerar um estresse, isso vai gerar morte, isso vai gerar guerra, isso pode gerar isso tudo de coisa, mas se a gente não compreender, e a gente sistematicamente não compreende, tá? Esse é o ponto, a gente sistematicamente não compreende, nós vamos ter problema. Então, assim, só para terminar, existe um lugar que vocês podem aprender isso. Tem uma tragédia, as tragédias gregas têm a ver com isso mesmo. Então tem uma tragédia grega que é especificamente importante para o direito, tá? Se chama Antígona, essa tragédia grega, que é especialmente importante para o direito. Eu sugiro que vocês leiam Antígona. E aqui eu não vou dar propriamente o spoiler
da Antígona, não, falar em spoiler de Antígona, de uma tragédia grega, é quase uma sacanagem. Mas enfim, eu não vou dar propriamente spoiler, mas eu gostaria que na leitura, de quem quiser fazer a leitura, vocês prestassem atenção. Existe ali um ponto fundamental de tragédia. Existe ali uma razão que é colocada, que é uma razão política, uma razão de Estado, contra uma razão religiosa, uma razão mítica. Essa é a grande disputa. E a incompreensão da razão de Estado lidar com a razão mítica é o que configura a dinâmica que vai desaguar no sentimento trágico. Então, um personagem tenta trazer a razão mítica, o outro personagem a razão de Estado. Isso entra numa disputa, e aí, obviamente, como toda tragédia, alguém morre. Né? Joel. A partir da sua fala, professor, e fazendo um movimento quase que, não o contrário, mas um outro caminho que a Rafaela fez, desse movimento da gente não saber o que depois dessa tomada de decisão política, não se saber, não se identificar com aquilo que se tomou como decisão, pensando em sociedades que têm como ditadura, né, sociedades diferentes da nossa, que tem como um imperador ou um governante um absoluto, e que é dele determinado, e que delimina o poder político, e a população aceita, teoricamente segue, teoricamente faz-se ali os seus acordos e segue aquilo que é cumprido. Então, será que nessa sociedade ainda há esse sentimento de não reconhecimento daquilo que foi tomado como decisão política, partindo desse comandante, desse líder? Então, aí, Joelma, existem duas questões que eu acho que são importantes a gente levar em conta. Primeiro, a relatividade, não relativismo, tá? Mas a relatividade cultural e histórica. Por quê? Porque quando a gente fala de processo de dominância, né, nós estamos falando, de fato, num acordo quase tácito que existe entre os dominantes e os dominados. A aula que vem, aliás, é basicamente sobre isso. É a aula 3. Existe basicamente um acordo tácito para isso. Assim, eu vou dar um exemplo ridículo aqui, tá? É ridículo porque a estrutura não é essa. Existe um acordo tácito que eu falo, vocês ficam calados. Entendeu? Existe um acordo tácito. Em sala de aula seria mais ou menos a mesma coisa. E que eu nem precisaria dizer para vocês ficarem calados para eu poder falar. Não é? Vocês imediatamente aceitam a minha autoridade, ou quase imediatamente, aceitariam a minha autoridade em sala de aula, no qual o lugar de vocês é ficar em silêncio e o meu lugar é falar alguma coisa. Então, vamos usar isso aí. Relativamente à sala de aula, eu tenho essa dominância. Porque há ali, na sala de aula, uma mentalidade compartilhada entre nós, que é possível que eu faça isso. E aí é possível que eu mande, por exemplo, alguém fazer silêncio. Ou é possível até que, apesar de na universidade isso ser diferente, de eu falar para que as pessoas se retirem da sala de aula. Então há uma crença compartilhada que eu possa fazer isso. Né? Obviamente que também, aí é outro ponto, Joelma. Obviamente que também, ao longo do tempo, a legitimidade que vocês me conferem de saída, eu vá perdendo. E aí vocês, ao longo do tempo, vão olhando e vão falando, não dá para permitir que essa autoridade exista mais. E aí vocês vão me contestar mais, ou vocês vão estar menos presentes na aula, vocês, enfim, vão fazer uma série de coisas que vão mostrando que a minha legitimidade não é a legitimidade equivalente a que eu comecei o semestre, por exemplo. Né? Isso pode acontecer também. Nesses processos de dominância mais amplos. Porque há uma mentalidade cultural, histórica e culturalmente particular,
em que processos autoritários ou de monarquia, porque a questão das monarquias históricas é até um pouco diferente, ele não é propriamente um processo autoritário, não é? Porque ele não é deliberadamente autoritário, ele é quase cultural. Mas também há algo assim, veja, isso não é justificativa, mas é só fundamento, tá? Há, e talvez isso não exista mais, mas há também nesses processos uma distância da vida cotidiana da vida política. E aqui eu estou falando isso para poder encaixar algumas outras reflexões que vocês trouxeram, e também porque eu preciso terminar as reflexões para vocês fazerem atividades. Depois, qualquer coisa, eu até avanço isso, faço até um videozinho lá no Padlet para poder complementar algumas coisas. Tem um historiador que chama Carlo Ginzburg. Ele escreveu um livrinho que ficou muito famoso, chama O Queijo e os Vermes. Ele está falando basicamente da virada revolucionária na França de 1789. Mas assim, não é na França, é na Europa em geral, né? Mas o que o Carlo Ginzburg estava querendo mostrar nesse livro? Ele estava querendo mostrar que enquanto os processos revolucionários, as grandes mudanças políticas estavam acontecendo lá em Paris, por exemplo, o queijeiro de Lyon, o cara que fabricava queijo na fazenda dele lá, passava ao largo de todas as importantes discussões e cabeças rolando que o Robespierre estava fazendo em Paris, que estavam lutando por igualdade, liberdade e fraternidade. O grande problema do queijeiro era se o queijo ia azedar ou se ele ia ficar, ou o quanto verme ele ia produzir para ele ter lá o sabor que ele precisava gerar. Essa é uma distância que também é um fator, não explica tudo, é um fator de explicação para esse tipo de aceitação. E aí eu não posso deixar de não mencionar, e aí se vocês quiserem ler o texto, vocês já podem ler desde já, esse vai ser um tema de uma aula para frente, o texto do discurso sobre a servidão voluntária do Etienne de la Boétie, que ele menciona os motivos do porquê que as pessoas aceitam um processo de dominância, de um tirano ou de um governo corrupto e autoritário. Eu acho que são dinâmicas que não são, eu acho que não explica tudo, mas que são muito válidas até hoje. E o primeiro motivo que o Etienne de la Boétie menciona é que as pessoas estão acostumadas. É hábito obedecer. Aliás, é uma constatação muito factual. É hábito obedecer. A segunda questão é covardia. As pessoas têm medo de se insuflar. Para que as pessoas se insuflem, o contexto atual precisa ser mais arriscado que a insurreição. E o terceiro é que as pessoas se aproveitam, ou seja, são corruptas, né? Se aproveitam de um governo tirano. Então, esses foram os três motivos que o Etienne de la Boétie, isso lá no Renascimento, hein? 1500 e alguma coisa que ele escreve esse texto. Que ele menciona sobre por que as pessoas aceitam um governo autoritário, um governo tirânico, um governo ruim. Né? Um governo ruim. E eu acho que esse fato de nós estarmos habituados a obedecer é um fato que a gente observa. É observável a obediência como um hábito. Enfim, e depois, eu não vou agora, realmente, senão eu vou adiantar temas de outras aulas, eu não vou ter nem o que falar, mas esse lado da obediência a gente ainda vai aprofundar mais intensamente. Uma última pergunta para a gente poder ir para o exercício é sobre as leis, né? Se as leis elas são tão rápidas quanto as mudanças sociais. Isso eu acho que vocês já percebem. Não são tão rápidas quanto as mudanças sociais. Mas essa também é uma pergunta que eu vou deixar para a professora Luciana responder com mais propriedade do que eu, porque esse é um tema muito caro à teoria do direito. E eu acho que o resto aqui das reflexões
se der tempo de nós fazermos, Yasmin, tá tudo no jeito aí? Se der tempo de nós fazermos, eu faço as outras que estão aqui, tá bom? É o seguinte, atenção aí, eu espero, Yasmin, calma, eu preciso falar os problemas, né? Preciso falar os problemas. O primeiro, então nós sempre vamos usar o diagrama de conflito, não é mesmo? O primeiro problema, então, os termos em conflito, não, o meu tá pronto aqui, não posso mostrar para vocês, né? Os itens em conflito vai ser a ação, necessidade, ideia 1 vai ser política. Então, no quadrinho aqui, o primeiro é política. No quadrinho aqui, é moral. Então, aí vocês têm que investigar, primeiro, as necessidades que a política satisfaz, as necessidades que a moral satisfaz, e aí tentar explicar depois o porquê que essa necessidade ela é realizada com a política e a necessidade é realizada com a moral. Existe um ponto que eu esqueci de mencionar para vocês com o protocolo, que é o seguinte, o ponto é, vocês também teriam que fazer... Deixa eu riscar aqui para vocês não verem. O ponto aqui é o seguinte. Então, vocês têm as duas ações em contradição, certo? Vocês têm que fazer também investigação cruzada. Como que faz a investigação cruzada? Mas hoje eu não vou exigir isso não, tá? Para o próximo. Mas se vocês quiserem fazer, a lógica é, a fim de ter a necessidade 2, não devo a ação 1, porque, no caso, no fim de ter a necessidade que a moral satisfaz, não devo ter política, porque, beleza? Essa é a pergunta, e vice-versa, tá? Essa é a investigação cruzada, diagonal, que se faz no diagrama de conflito. Um aviso, daqui a uns 10 minutos eu vou começar a passear pelas salas para tirar dúvida, tá? Não é para ficar fiscalizando, não. É para tirar a dúvida. Então, o primeiro problema é esse, política e moral. O segundo problema, que vocês vão ter que resolver... Cadê? Tá aqui. Vai ser uma ramificação potencial. A ramificação potencial, a raiz é consciência da morte. E aí, então, vocês vão fazer essa aprovação. Se tem consciência da morte, então... Se consciência da morte, então... Se então, se então, se então, se então. Beleza? Vai ser só essas duas por hoje, só para começar assim a aquecer nessas dinâmicas, tá bom? Yasmin, manda bala. Eles têm 50 minutos, né? Agora bota 40 minutos, porque senão a gente não consegue voltar. Tá. Gente, eu criei também o link no Canva para vocês fazerem a tarefa. Aí eu vou mandar o de cada grupo no chat de lá, tá bom? Para ficar padrãozinho para vocês entregarem. Tchau, tchau. Que legal. Que legal ver as pessoas saindo. Por que vocês... Gabriela, por que você ficou aqui? Professor, é que eu gosto do senhor. Ah, Tô brincando, já tô saindo. então tá. Que susto. Peraí, Yasmin, eu vou ali e já volto.
Yasmin, você consegue me ouvir? Amor, então queria que você ligasse para a Adélia, explicasse para ela e ver se tá tudo bem, tá? As discussões já acabaram, tá, gente? Vocês podem parar porque a gravação continuou porque a Yasmin saiu aqui e não voltou.
Ai, voltei. A energia aqui acabou, quase sendo um treco. Para de gravar, porque isso tá. Ai, interromper.